Corinthians bate o martelo sobre investida em reforço da Europa. Jogador está livre de contrato. Mercado da bola. Corinthians toma decisão sobre contratação de Dentinho. Fora do jogo de quarta, Willian tenta voltar ao Corinthians em duelo contra o Cuiabá. Além disso, sondado pelo Corinthians, Rafael Navarro é dedurado por apresentador que afirma: Navarro deseja ir. Cantilo comemora gol da vitória e elogia apoio impressionante da torcida. Provável escalação e bastidores do próximo jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Já responde aí. Qual é o seu palpite para o jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro? Você acredita que o Timão tem condições de vencer o líder do Brasileirão, lá no Mineirão? Comente aí, o Corinthians vai vencer ou empatar. Perder não é uma opção, já que temos tudo para fazer uma grande partida, claro, se o senhor Silvinho não inventar nenhuma novidade trágica para esse jogo. Vamos ver se você vai acertar. Eu aposto em 2-1 para o Timão. E você? Qual é o seu palpite? E sobre o Dentinho? Tem que voltar para o Corinthians. Ou não, você acredita que Dentinho não se encaixaria nessa atual equipe? Comente, curta, participe, se inscreva e faça parte desse bando de loucos. Precisamos da sua ajuda. Então já vai deixando aí aquele like maroto para fortalecer e ajudar esse canal que também é seu. Confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma notícia do Corinthians. E agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! No quarto jogo com a presença da Fiel em Itaquera, o Corinthians conquistou a quarta vitória dentro de casa. A importância da torcida foi destacada pelo volante Victor Cantilo, que além do gol, vive um ótimo momento com a chegada do filho e a convocação para a seleção colombiana. O Corinthians aproveitou para mostrar os bastidores da preparação da comissão técnica e do Cifute antes do duelo contra o Fortaleza. A equipe do Centro de Inteligência do Futebol teve mais de 45 horas de estudos, análises, vídeos e treinamentos antes da partida. Nas imagens, é possível ver como a equipe trabalha para tentar, ao máximo, facilitar e agilizar os treinamentos do elenco profissional. Além disso, é possível notar a presença do gerente de futebol, Alessandro Nunes, nas reuniões do Cifute e comissão técnica. Autor do gol no jogo contra a Chapecoense, Roger Guedes teve um momento de superstição antes do duelo contra o Fortaleza, no último sábado. Abre aspas. Ele, Roger Guedes, bateu bola comigo no jogo de quarta-feira, aí fez o gol. Agora tá me chamando pra bater bola. Será que é supersticioso ou não? Brincou Fábio Santos no aquecimento. Ainda em campo, os jogadores do Timão já comemoraram muito a vitória diante do Fortaleza. Com o gol de Cantilo, o Corinthians colou no G4, ficando a 2 pontos do Red Bull Bragantino. O camisa 24, inclusive, que será desfalque para o jogo contra o Atlético Mineiro, celebrou o tento com Jô nos corredores e foi recebido pelo gerente de futebol Alessandro Nunes. Já Silvinho deu um grande abraço em seu atleta e, na sequência, comemorou com Cássio, Matheus Donelli, Duílio e Alessandro. Um provável Corinthians para enfrentar o líder do Brasileirão tem Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos. Gabriel, Duqueiroz e Juliano. Roger Guedes, Gabriel Pereira e Renato Augusto. Deixe aí nos comentários o que você mudaria nessa escalação do Corinthians. Uma coisa é certa, o Renato Augusto não pode ser usado como falso 9. Silvinho está desperdiçando tudo que o Renato Augusto pode produzir no meio-campo. Comenta aí, o que você mudaria nesse time do Silvinho. O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta quinta-feira, depois da vitória sobre o Fortaleza, no último sábado. A única baixa inesperada da atividade no campo foi Renato Augusto, que ficou com os fisioterapeutas durante todo o período. Lesionado desde 15 de outubro, Willian deu um passo importante no processo de recuperação de um problema no músculo posterior da coxa esquerda. Nesta segunda, iniciou a fase de transição com a preparação física e deve passar a fazer exercícios específicos no campo. A expectativa é de que ele volte aos poucos a treinar com o grupo e seja reintegrado. Nesta segunda, participou inclusive do aquecimento com bola. O Corinthians venceu o Fortaleza por 1-0, na Neoquímica Arena, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se manteve dentro do G6 da tabela. Titular mais uma vez na lateral direita do Timão,
Fagner é o jogador da posição com mais passes, 1.488, e interceptações, 22, no torneio nacional, de acordo com o Futstats. Fagner também é o lateral com mais assistências para finalização, 31. Além disso, o jogador é o segundo com mais desarmes, 63, cruzamentos, 31, e lançamentos, 43, e o quarto em rebatidas, 128, e dribles, 24. Fagner já disputou 429 jogos pelo Corinthians, com 204 vitórias, 121 empates e 104 derrotas, além de 12 gols marcados. Conquistou 5 títulos, 3 do Paulista, 2017, 2018 e 2019, e 2 do Brasileirão, 2015 e 2017. O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, contra o líder do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro. A partida será às 19 horas, horário de Brasília, no Mineirão, pela 31ª rodada. O Corinthians não fará proposta por Dentinho. O atacante de 32 anos está livre no mercado depois de quase 10 anos no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e deve vir ao Brasil para descansar com a família e analisar propostas. Mas não será procurado pelo Timão. O G ouviu da cúpula corintiana que não há intenção de conversar com o staff do jogador. O clube entende ter jogadores suficientes na posição de Dentinho e não vai contratar por contratar só por se tratar de um jogador identificado com as cores alvinegras. O Corinthians também tem a intenção, segundo dirigentes, de seguir dando espaço para os garotos das categorias de base e, mas, um veterano, de certa forma poderia atrapalhar o processo. O clube entende ter outras prioridades no momento. Recentemente, por exemplo, Gabriel Pereira teve seu vínculo renovado e vem sendo usado por Silvinho na equipe titular. Roger Guedes é peça-chave no ataque alvinegro, e outros jogadores lutam por espaço. Atual sexto colocado no Brasileirão, o Corinthians vai buscar peças para o elenco para 2022 se, de fato, conseguir confirmar a vaga Libertadores. Em função disso, a diretoria inclusive desconhece quais são os valores envolvidos numa possível negociação com Dentinho. Formado nas categorias de base do Corinthians, Dentinho deixou o clube paulista em 2011, aos 22 anos, para atuar pelo Shakhtar. Desde então, construiu sua trajetória no futebol ucraniano, passando, também, uma temporada emprestado ao Besiktas, da Turquia, em 2012. Foram 197 jogos pelo clube de Donetsk, com 29 gols e 16 assistências. Neste período, o atacante participou de 16 conquistas e se tornou o brasileiro com mais títulos na história do Shakhtar. Foram 6 do campeonato ucraniano, 5 Copas da Ucrânia e 5 Supercopas do país. Em sua trajetória, viveu momentos históricos como o gol do título, da Copa da Ucrânia de 2019, 2 atuações com bolas na rede diante do Real Madrid pela Liga dos Campeões e 2 gols em clássicos contra o rival Dinamo de Kiev. Outro nome que surgiu como possibilidade é o de Rafael Navarro, que vem brilhando no Botafogo, atual líder da Série B. Em decorrência do destaque, o futuro do artilheiro deve mesmo ser longe do Rio de Janeiro. A apresentadora Mariana Fontes, do Sport News, em contato com pessoas próximas ao centroavante, afirmou que, apesar de grato ao clube alvinegro, deseja ir para os Estados Unidos, mas ainda existem propostas da Rússia que correm por fora. O comentarista André Lofredo destacou o peso do fator financeiro, uma vez que o dólar está valorizado e já vale quase R$ 6 atualmente. O camisa 99 fez 13 gols na competição até o momento e tem contrato até o fim do ano. O clube ainda tenta a renovação, mas tem ciência que a negociação é complicada, ainda mais que além dos times de fora do Brasil, o Timão e o Internacional também buscaram informações. Paulinho já treina no CT Joaquim Grava. O meio-campista já tem acordo verbal com o Timão e está perto de assinar contrato de 2 ou 3 anos com o Corinthians, que por sua vez aguarda o melhor momento para anunciar o jogador que é ídolo da Fiel. Fontes ligadas ao jogador e ao clube afirmam que faltam apenas detalhes para o compromisso ser firmado. No entanto, como o volante não pode jogar no Brasileirão deste ano, o alvinegro não tem pressa para formalizar o acordo. Paulinho havia recebido proposta do Corinthians antes de acertar com o Al-Ahly, da Arábia Saudita, clube com o qual já rescindiu o contrato. Após a rescisão, livre no mercado da bola, ele chegou a receber 4 sondagens, de acordo com integrantes de seu staff.
2 nacionais e 2 de fora do país. Isso além do interesse corinthiano. Em seguida, Paulinho disse a seu empresário, Juliano Bertolucci, que queria jogar no Brasil na próxima temporada. A decisão transformou o Corinthians em favorito para ter o meio-campista. Sua identificação com o alvinegro pesou para isso. Com seu retorno encaminhado, Paulinho recebeu autorização para treinar no CT do clube, o que começou a acontecer na semana passada. O ex-jogador da seleção brasileira se transformou em ídolo da Fiel vestindo a camisa corintiana entre 2010 e 2013. Nessa passagem, participou das conquistas da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, do Brasileiro de 2011 e do Paulista de 2013. Visite a nossa comunidade aqui no YouTube, participe de nossas enquetes. Muito obrigado pela sua participação, e não deixe de assistir a nossa playlist de momentos épicos do Corinthians. Muito obrigado meu amigo fanático, e vai Corinthians!